Olá a todos! Aqui na minha frente eu tenho o Vivo V60i e vou mostrar para vocês como alterar o tempo de espera da tela neste aparelho. Então vamos começar abrindo as configurações. E aqui deixe-me voltar. Aqui precisamos rolar a tela e encontrar a opção Tela e Brilho. Depois toque em Tempo Limite da tela. E como você pode ver aqui, temos algumas opções das quais podemos escolher. No topo temos opções relativamente curtas, como 15 ou 30 segundos, e na parte inferior a mais longa, que neste aparelho é de 10 minutos. Então, basta eu tocar na opção que gostaríamos de usar. Como você pode ver, ela é marcada imediatamente. E depois de voltar, também é notificado bem aqui, o que significa que, a partir de agora, após 10 minutos de inatividade, este aparelho irá apagar a tela. Certo, então é isso. Muito obrigado por assistir. Por favor, clique no botão de inscrever-se e deixe seu like.